Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento dia 4 e dia 5 de novembro. E o cenário que temos aqui hoje é o cenário que a gente já tinha explicado na sexta-feira, né? Como a gente pode ver, a gente já tinha deixado a nossa ferramenta aqui, demonstrando que o mercado poderia chegar e segurar nessa região de fundo, poderia ter continuidade, né? Mas como a gente pode ver aqui, o mercado na região de 50% já começa com candle de força acelerando até a região de topo, né? Ontem, e hoje continuando na região de topo, meio que ficando lateral, querendo ter continuação de buscar a região de topo ainda, né? Então, essa é a importância do mercado, né? Você sempre saber os cenários que podem acontecer, né? E aqui, a gente já sabe que o mercado, quando ele atinge alvos, né? Ele tende a fazer retração. Atingiu o primeiro alvo, fez retração. Teve o segundo alvo, fez retração, né? E não é só referente a essa FIBA azul, né? Se a gente colocasse outra FIBA, né? Vamos colocar projeção desse fundo e tal, ó. Chegou na região de 127%. Se fosse colocar a projeção desse topo para esse fundo, ó, mesma coisa, ó, 50%. Então, esse é o segredo do mercado, né? Você sempre saber os cenários que ele pode formar, né? Aqui a gente sabe que teria alvos mais abaixo, né? Mas teria que ter sequência no movimento vendedor nas regiões, né? No nosso estudo a mesma coisa, ó. Tá aqui deixado anotado que a gente já tinha visto, né? Todo o cenário, ó. Como a gente pode ver, o mercado foi buscar a região de topo novamente, né? Então aqui, pelo cenário também de 60, após essa volta dele aqui, ó, a gente interpreta também que o mercado buscou a região de... E tá travado aqui agora, né? Por isso dessa briga e tal. Essa outra eu já tiro. Então ele ficou travado na região de 61% aqui, ó. Por isso que o mercado segurou bastante. E após a impulsão, a gente espera sempre um movimento lateral, né? Então vamos analisar o dia de ontem e hoje, né? Na estrutura aqui do mercado, que a gente já teve na sexta-feira, nessas regiões aqui na sexta, o mercado rompeu, né, as estruturas, levando o preço para a região de Fibo, né? E ontem, como a gente pode ver nessas estruturas aqui, ó, a gente teria essa primeira perna, né? Essa fibra azul aqui eu vou deixar ela apagada para a gente poder interpretar as regiões, né? Essa seria uma região, então, de fundo importante. Vou colocar aqui para a gente poder analisar, né? Qual foi o cenário, por que ele voltou muito para dentro, né? Então, o fundo mais importante seria essa região, né? Para o preço segurar, para a gente poder interpretar os detalhes que foi, os lugares, né? Que ele segurou e tal, né? Teríamos esse outro, que o mercado também poderia segurar. Então, esses dois fundos seriam os fundos importantes que, após esse rompimento, essa queda, o mercado poderia segurar, né? Então, vamos analisar agora pelos 5 minutos como que foi a força, né? Então, a gente já sabia que o mercado poderia segurar nessa região de 50%, mas a gente vê já que, se a gente fosse analisar em todas as estruturas micro, ó, vou colocar aqui para a gente poder saber o porquê de toda essa força, né? Ó, a gente vê que todos os micro, né? O mercado veio rompendo tudo com força, né? Ó, por isso desse candle de força absurdo, porque todos esses daqui são micros topos, né, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, a gente analisando todos esses micro, ó, são todos micros topos, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Deixa eu tirar essa média de novo. Então, como a gente pode analisar aqui no passado, ó, são regiões que o mercado veio fazendo esse cenário, né, ó. E hoje, a partir do momento que o mercado começa, ele já começa rompendo todo esse cenário, né? Demonstrando força muito forte dos compradores, né? E a partir desse movimento, a gente vê que ele faz uma impulsão, né? Até a região de topo, né? Levando até um pouco mais, né? Pra falar a verdade, né? Praticamente aqui ele deu até o primeiro alvo de FIB, se eu não me engano. Deixa eu só inverter ela aqui. Mas eu tenho quase certeza que foi no primeiro alvo mesmo. Se não foi, faltou pouco, ó. Quase no primeiro alvo, né? Mas, quase mesmo. Então, dessa região aqui, dos 50%, a gente sabe que aqui teríamos a região de gap para o mercado buscar. A gente vê que o mercado vem com muita força em todas essas regiões, né? Que após o mercado ter deixado movimento, ó, nesse fundo aqui, ó, a gente vê que ele chega rompendo com força, né? Essa região de fundo, né? Buscando a região de gap, tem realização, mas mesmo assim tá sempre fazendo topos de fundo mais alto. E a gente vê uma aceleração absurda, né? Chegando aqui na região de topo, que seria uma região de trava. A gente vê que o mercado rompe, ontem mesmo, e fica trabalhando dentro do suporte e resistência, né? E a gente analisando até aqui assim, as estruturas micro que ele veio buscar, né? A gente tem os cenários que o mercado travou e tinha uma outra região de gap aqui também, deixa eu ver, 15 minutos, sim, ó. Então, por conta disso, que o mercado travou aqui também, né? E o mercado ontem, ele terminou praticamente nesse cenário aqui, ó. Esse foi o cenário que o mercado terminou ontem, né? Então, hoje, na terça-feira, a gente já sabia que o mercado tinha segurado nesse fundo, né? Aqui.
Esse foi o fundo que o mercado tinha feito ontem, né? Mas, claro, teríamos essas regiões micros, né? Como a gente sempre comenta, né? E a gente sabe que após um bom movimento, tanto de baixo quanto de alto, o mercado ou tende a lateralizar ou tende a reverter primeiro, né? Então aqui ontem o mercado tinha feito esse fundo, esse topo, né? Hoje a gente já percebe que ele fez um topo mais baixo, tinha uma região de gap aqui, então já tem realização aqui no começo do dia por parte dos vendedores e compradores. E aí o mercado, compradores levam o preço para a região de topo, falha, fica uma briga nessa região no começo do dia, né? Busca essa região de fundo, no primeiro momento falha, fazendo um fundo um topo mais baixo, a gente vê que entra a força vendedora, trazendo até a região de fundos aqui também que teríamos, né? Que era esse outro fundo importante, né? Que são estruturas micro, casando também com alvo de FIBO desse topo, esse fundo, né? Como a gente pode ver, o espelhamento do dia também, né? Então a gente vê que esses foram os cenários que o mercado busca e não dá continuidade, né? Daqui também a gente teria, após esse movimento e tal, a gente imaginou que o mercado poderia querer fazer uma correção maior até aqui essa região de 50%, mas a gente vê que o mercado não respeita, respeitando apenas esse cenário de ontem que ele fez, né? Então nesse cenário ele trabalhou na região de 50%, como a gente pode observar, né? Mas no macro ainda não, né? Ele acabou não vindo buscar, trabalhando apenas na região de 23% aqui, né? E mesmo assim a gente vê que conflui com a nossa FIBA aqui, né? Então o cenário que o mercado faz aqui ainda, né? Nesse cenário, após falhar de dar continuidade, né? Na venda, a gente sabe que após o mercado falhar aqui, de dar sequência na venda, entra a força novamente compradora, levando para a região de topo, deixando o nosso mercado aqui em cima, ó, nesse cenário aqui, né? Desse jeito que eu já enxergo ele, né? Então esse é o cenário que o mercado termina hoje, né? Com várias brigas entre suporte e resistência. Região de topo aqui também eu deixo marcada. Nessas outras regiões, eu só deixo anotado mesmo, né? Então o cenário que a gente pode ter aqui agora, né? Após esse movimento, a gente sabe que na visão macro, ele está na região aqui, ó, de 61%, né? Então ele está entre uma briga entre compradores e vendedores, né? No diário está numa região boa, né? De ver o que o mercado vai decidir, né? Podendo também querer buscar a região de topo novamente, né? 60 minutos de tendência. Se tiver força compradora, a gente sabe que tem regiões desse topos, né? Aqui para o mercado vir buscar. E caso tiver força vendedora nesse momento agora, a gente sabe que tem essas região de gap, fundo, aí tem toda essa região aqui de gap aberta, né? Que o mercado pode vir sentir, querendo, né? Dependendo da força dessas regiões, podendo também sentir a região de fundo ou desse cenário que ele fez também, ó. Ele pode voltar na região de 50%, né? Então, dependendo da força, como ele travar aqui em cima, ele tem essa região para ele trabalhar. E dependendo da força, ou ele continua, ou ele rompe e volta para a região de fundo, ou podendo também ficar uma lateralidade maior, né? Então esse foi o fechamento hoje do dia 4/5 de 2024.